Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo de projeto e dicas. Então hoje eu vou mostrar para vocês um projeto de cozinha com 5 dicas de como você pode deixar esse ambiente mais amplo. Vamos lá! Muito bem, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui no canal eu costumo falar sobre interiores, dar algumas dicas e mostrar alguns projetos. No caso de hoje, dicas e projeto. Então, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Se você já puder deixar um gostei, é muito importante para o YouTube divulgar esse conteúdo para mais gente. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento da Experiência Tutorial Design, que é um conteúdo que eu faço voltado para as pessoas da área, estudantes e profissionais de interiores. Então, se você tem interesse em se aprofundar nesses conhecimentos, se inscreva na Experiência Tutorial Design. Inclusive, o projeto que eu vou mostrar para vocês hoje e que eu já mostrei alguns vídeos aqui no canal, é um dos que eu vou esmiuçar lá na Experiência Tutorial Design, mostrar todas as plantas, como é que foi o processo criativo, as dificuldades que a gente teve. Então, se você se interessar por esse projeto e quiser conhecer mais a fundo, se inscreve na Experiência Tutorial Design. Vamos lá. Então, esse daqui é mais um ambiente de um projeto que eu fiz para um cliente que é cadeirante e eu vou fazer que nem eu fiz nos vídeos anteriores. Eu vou mostrar o projeto como um todo e você tenta descobrir quais foram as adaptações que a gente fez especificamente para esse caso e depois eu conto quais elas foram e você vê quantas você acertou, ok? E agora eu vou mostrar a cozinha para vocês e na sequência eu já conto quais foram as coisas que eu usei, os artifícios para deixar essa cozinha mais ampla. Essa cozinha aí, ela está incorporada junto com a área de serviço, que ela está disfarçada aí na cozinha. Esse é um dos primeiros pontos. No fundo, nas duas laterais da geladeira, você tem, de um lado, um armário que na verdade é parte da área de serviço, que tem a lava-roupa e o tanque. E do outro lado, você tem os armários de vassoura, produtos de limpeza e etc. E a geladeira a gente deixou no meio desses dois espaços, que é onde já estavam os pontos que a gente precisava para instalar ela ali. Quando eu posso, várias vezes eu uso esse artifício de esconder a área de serviço, que geralmente é uma parte que não é muito bonita, tanque, máquina. Então, quando dá, eu gosto de fazer isso. Eu deixo um armário fechando tudo isso. Nesse caso, deu super certo porque esse lugar que eu escondi, o tanque e a máquina, tem a sua própria janela, então ele fica ventilado e fica mais fácil ainda. Agora você está vendo a bancada. Essa cozinha tem duas bancadas, uma bancada onde fica a área de cocção e uma segunda bancada onde tem a pia principal. Nessa daí você tem uma lixeira embutida que já está na bancada, tem também uma torre de tomada. As duas bancadas na verdade têm sua própria torre de tomada. A gente colocou uma cuba que recebe acessórios e uma calha molhada ali um pouco mais à direita para ser escorredor de pratos. É uma facilidade também, você não precisa ficar com aquela peça solta de escorredor de prato. Se você não quiser, você pode embutir direto na bancada. Embaixo a gente fez uma base de alvenaria e colocou o forno e a lava-louça aí nesse cantinho, nessa mesma bancada que vocês estão vendo agora. Na medida do possível eu gosto de deixar os eletrodomésticos não tão aparentes, por isso eu deixei a lava-louça, o forno e o micro-ondas em lugares mais discretos. O micro-ondas está meio que atrás de quem está vendo da sala e a lava-louça e o forno nessa bancadinha embaixo, mais para o cantinho da cozinha, num lugar também um pouco mais discreto. Na bancada principal eu coloquei o cooktop, uma coifa em cima dele e uma cuba de apoio, uma cuba que é um pouquinho menor, que é uma coisa que eu gosto de fazer quando tem uma distância entre a cuba principal e a área de cocção. É sempre bom ter um ponto de água para você encher uma panela de água, deixar alguma coisa que você acabou de preparar e precisa lavar rápido. Se você tem essa possibilidade, ajuda. E nesse ponto aí a torneira já tem um filtro também, que é mais prático. A outra também tem filtro, mas ela está mais perto da bancada da mesa de jantar. Essa bancada ela se estende e ela vira a mesa de jantar. Então, para quem está lá na sala usando como mesa de jantar, é menos volta que você tem que dar até chegar até outra cuba que tem uma torneira, lá é um misturador com filtro. Essa daí está um pouquinho mais perto, então a gente colocou uma torneira com filtro também. Na iluminação eu resolvi fazer uma cozinha bem clara, então eu coloquei alguns pontos de spot direcionando para onde eu queria um pouco mais de luz na bancada e fiz uma iluminação um pouco mais geral, que é um perfil com LED embutido. Esse perfil aí ele vai LED dos dois lados, ele é rasgado no gesso e por isso ilumina super bem.
Como essa cozinha, os móveis são mais escuros, eu preferi colocar uma iluminação um pouco mais importante para que ela não ficasse com uma cara escura. Agora, quais são as 5 dicas então que eu utilizei nessa cozinha para deixar ela mais ampla que você pode fazer na sua cozinha também? A primeira coisa é que eu uni alguns ambientes. Eu vou mostrar a planta aqui para vocês de como é que é a parte de construir e demolir dessa cozinha. O que está em vermelho é tudo que a gente demoliu, inclusive piso, descascamos parede, mas vocês conseguem ver as paredes que foram retiradas. E em verde é a base de alvenaria que foi feito para receber a bancada depois. Então, onde hoje é só a cozinha, tinha área de serviço e um banheiro de empregada. Então a dica aí é dupla. Primeiro, se você tem a possibilidade, muitas vezes você tem, dá para incorporar a área de serviço dentro da cozinha de um jeito disfarçado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muita gente já não tem mais empregada para ter um banheiro de empregada, ou muitas vezes, que nem é o caso desse cliente, ele não vê necessidade da empregada usar um banheiro separado, uma faxineira usar um banheiro separado do banheiro dele. Então, a gente não tinha essa necessidade e a gente excluiu esse ambiente e criou uma cozinha maior. Então, se você ainda mora num apartamento que tem esse ambiente banheiro de empregada, muita gente não está usando mais. Terceira dica para ampliar a cozinha é iluminação. Olha as fotos de como era essa cozinha originalmente. Ela não tinha luz direta natural. A luz dela vinha da área de serviço. A área de serviço é que tinha esse janelão e a cozinha tinha uma porta para a sala e uma porta para a área de serviço. Quando a gente tirou a parede que fazia a divisão com a área de serviço, você ganhou muita iluminação natural para dentro dessa cozinha. Isso amplia bastante a sensação de espaço no ambiente. Quarto ponto, às vezes você consegue aproveitar alguns espaços que eram parede e é uma coisa que eu fiz nesse caso. No lugar onde está o micro-ondas hoje tinha uma parede. Daí eu ia colocar um móvel virado para a sala e outro móvel virado para a cozinha. Não tem necessidade de ter uma parede entre esses dois elementos. Então eu criei um móvel só, que é tanto virado para a sala quanto virado para a cozinha, sem ter uma parede no meio. Com isso eu ganho uns 20 centímetros entre esses dois móveis. Isso eu fiz em outros lugares desse apartamento também. Muitas vezes então você pode usar os móveis como divisória de ambiente e ganhar um espacinho a mais. E por último, quinta dica para você ampliar um pouco mais o espaço da cozinha é você usar uma cuba com acessórios. No caso dessa cuba que a gente colocou para ele, é uma cuba única, poderia ser uma cuba dupla, por exemplo, mas é uma cuba única grande que tem alguns acessórios diferentes, como tábua de corte, um escorredor, e você consegue usar a área da cuba como uma área de trabalho dentro da cozinha. Com isso você ganha mais espaço de bancada. Você não precisa ter um espaço para a cuba, um espaço para você fazer cortes, um outro espaço para você colocar um escorredor de repente, e fica muito mais prático. Eu gosto bastante dessa solução, não só pela questão do espaço, mas também porque fica muito fácil de lavar. Você está cortando alguma coisa, você já está dentro da cuba. Fica mais simples de lavar do que você sujar uma outra área de bancada com algum resto de comida que você cortar por ali e depois ter que lavar aquela área. Quando você já tem esses acessórios dentro da cuba, cai tudo dentro da cuba, fica muito mais simples. E agora, finalmente, vou contar para vocês quais foram as adaptações que a gente fez nesse caso específico para o meu cliente cadeirante. Eu gosto dessa cozinha de qualquer jeito, sendo para cadeirante ou não cadeirante. Eu vejo que não é um ambiente que fica com aquela cara de ambiente adaptado. Tá chovendo agora. Ó, gente, tá chovendo, mas vamos com um barulhinho de chuva aqui de trilha sonora. Falar então esses pontos de adaptação. A bancada da cozinha é uma bancada mais baixa. Em vez de ter uma altura padrão, que geralmente é mais ou menos 90, ela tem a altura de mesa, mais ou menos 75, as duas bancadas. Tem muito mais área de circulação, então ele tem área para circular com a cadeira e área de manobra para conseguir virar de um lado para o outro. Essa cozinha não tem móveis abaixo da bancada nas áreas de trabalho, então abaixo do cooktop é um espaço vazio para ele conseguir entrar com a cadeira e entrar com as pernas e cozinhar como se estivesse cozinhando em cima de uma mesa. Mesma coisa na outra cuba. A cuba a gente tomou um cuidado de não ser uma cuba super profunda para também não bater no joelho e não tem nenhum móvel embaixo. E o último item é que realmente essas áreas baixas ficam muito disputadas. Tem lugares que eu não posso pôr armário, mas todos os armários têm que ser baixos. Então, se você prestar atenção, não tem armários altos nessa cozinha. A gente colocou
a maior parte de armazenagem debaixo da própria bancada. Então fica para o lado do corredor, onde tem esses quadros na parede, formam um corredor. Daí, debaixo dessa bancada, fica a maior parte da área de armazenagem. Ali perto da cuba principal também tem alguns armários baixos que dá para guardar alguma coisa. E algumas coisas que às vezes ficam na cozinha, a gente colocou na sala e fez uma cristaleira grande lá para deixar copos, pratos, talheres e etc. Então, algumas coisas que às vezes ficam na cozinha, a gente deixou mais para a área da sala de jantar. Então, são essas adaptações que a gente fez nesse caso desse apartamento para o cliente cadeirante. Mas como eu falei, eu gosto dessa cozinha independente de ter essas adaptações ou não, porque eu não vejo que é uma cozinha com cara de cozinha adaptada. Para mim, ela tem uma cara de uma cozinha que eu gosto. Ok? Eu vou ficando por aqui. E lembrando que se você é o profissional da área e quer acelerar a sua carreira, se inscreve na Experiência Tutorial Design. Tem aqui link na descrição. Hoje eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Abraços!